para criar uma casa de 1 milhão de pessoas em Marte, você tem que ficar ligado. Né? Ele mora numa casa, alguns dizem 38, outros 42 metros quadrados. Não tem casa própria. E ele está obcecado por levar 1 milhão de pessoas para Marte. Por quê? Não é uma conquista espacial. Não é uma conquista espacial. É porque eles acreditam que a Terra vai ser destruída pelo Apocalipse, irmãos. Irmãos, o Nine virou herói para a África, para a China, para a Rússia, para a Índia, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes e para o Irã. E eu vou dizer que os deputados, né, por causa desta fala, estão querendo impeachmentar o presidente da República. Mas é muito sério, irmãos. Né? Eu tenho falado para vocês que é muito sério um país no mundo se levantar contra Israel. É muito sério. E aí você vê que comparar Israel com o que está acontecendo agora com o Holocausto, irmão, 6 milhões de judeus morreram inocentes. E está aí na história, se você vê como Hitler foi conquistando, conseguiu marcar eles, né? Todos usavam um símbolo dizendo que eram judeus, foi dominando, foi mudando, foi levando para o extermínio silenciosamente. Como Hitler dominou a igreja luterana e católica. Pio XII sabia que Hitler iria exterminar judeus e não fez nada. Pastores luteranos sabiam que Hitler iria fazer aquilo e não fizeram nada. Tem um monte de imagens. E tem um artista da Globo que fez uma denúncia fortíssima. Fortíssima. Mas foi muito forte mesmo a denúncia que esse artista fez. Deixa eu colocar ele aqui. Porque ele fala que o Hitler, que o Nine tem um apreço. Irmão, se levantar contra judeu é se levantar contra o Ocidente. Está claro que o BRICS está por trás de tudo isso. Né? Olha o que esse artista falou, né? Carlos Veneza, olha só. Respeito ao povo judeu. Foram 6 milhões de vítimas. Vítimas assassinadas pelo teu ídolo. Porque em 1978, a revista Playboy, uma entrevista que você deu à revista Playboy, você declarou-se admirador desse genocida. Ele é um genocida. É um absurdo você não constatar que quem está sendo atacado, quem teve criança assada no forno, quem teve grávida estuprada, foi o povo de Israel. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Seu admirador de terrorista. Admirador de terrorista. É o que Lula. Ele
Ele acabou com o Naim. Acabou. E agora, irmãos? Agora, diante do que Netanyahu falou, né? Netanyahu fez um discurso. Ele fez um discurso. Um discurso. Foi hoje, né? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui. Ó. Hoje o Today, the president of Brazil, a comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista e genocida ao Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust. O presidente Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Pensa. Irmãos, isso é a minha visão, né? Se você não quiser concordar, não concorde. Isso é mais espiritual do que vocês imaginam. Isso é mais espiritual do que vocês imaginam. É mais espiritual. Isso é atrair a maldição sobre o Brasil. Isso é atrair maldição sobre o Brasil. Maldição. Sabe o que é maldição? É maldição. O Lula desonrou, né, todos os acordos diplomáticos, colocando-se, né? Aí ele foi plantar uma figueira querendo que desse uva no Egito. Então, algo tenebroso, né? Isso é espiritual, isso é uma quebra de princípios, isso é uma falta de respeito a uma nação que teve que ver seu povo em câmeras e gás sendo cozinhado. Sabe o que é as pessoas entrarem em lugares e serem totalmente, virarem poeira? Aí você não tem lá um assassino, você não tem lá um estuprador preso. Quem é que ia para a câmara de gás? Era judeus, era porque eram judeus, era porque era o povo de Deus. E aí você comparar, você quer comparar o que Hitler fez ao que o Hamas fez. Tem lá judeus presos pelo Hamas. Tem crianças e mulheres presas pelo Hamas. E o que é mais assustador, irmãos? O que é mais assustador, pastor Carlos? É que ele foi elogiado pelo apoio. Isso é mais assustador. Ele foi elogiado pelo apoio pelo apoio que ele deu. Aí ele não foi elogiado só pelo povo de Gaza. Ele foi elogiado por um grupo terrorista, irmãos.
por um grupo terrorista. Agora, eu vou dar minha análise aqui para vocês. Não vai acontecer nada com ele. Ele não vai ser impeachmentado por causa disso. E isso só mostra quem colocou ele no poder para isso mesmo, para desestabilizar o Brasil mundialmente. Então, a ideia é essa. É essa. Não existe outra ideia. A ideia é colocar ele como um articulador. Um articulador a favor do BRICS para quebrar o Ocidente. Então, veja que o mundo está polarizado entre Oriente e Ocidente. E o Ocidente está sendo destruído, meu irmão. O Ocidente está sendo destruído. Então, ninguém vai impeachmentar. A mídia vai falar bem pouco, é o que vocês vão ver. A mídia vai ter que falar, né? Porque repercutiu. Mas vai falar coisa de 30 segundos e vai desaparecer para dizer que falaram. E já vão falar das coisas que ele está fazendo boas, que não existe coisas boas, né? E aí tá aí. E aí a irmã Luísa está perguntando se o agro venceu na Europa. Irmãos, o agro vai ser destruído na Europa. Como o agro está sendo destruído no Brasil. Agora, o que o presidente do Brasil fez? O que o presidente do Brasil fez, irmãos? O que o presidente do Brasil fez foi atrair a ira de Deus, ainda mais sobre a nação brasileira. É isso que foi feito. Foi feito. Agora, veja bem, irmãos. O agro europeu está lá. Tem um monte de protesto, um monte de coisa acontecendo. E não vai dar em nada. Como a paralisação de caminhoneiro em 2018. Quem lembra aqui? Michel Temer, 2017, quando os caminhões pararam no Brasil, não tinha gasolina, faltou coisa, desespero. Agora sim, irmão, não aconteceu nada. Canadá, o Trudeau teve que se esconder num bunker. O Canadá parou. Todos os cabeças dos protestos caminhoneiros que não queriam tomar Jussara foram presos. Todo o dinheiro do povo que estava na rua foi confiscado. Trudeau voltou ao poder e não aconteceu nada. Agora, Macron, antes de ser reeleito, a França foi destruída. E ele foi reeleito. Está lá, a Europa toda parada, o agro parado. Quando eles voltar para casa, vão voltar totalmente desiludidos. E não vai acontecer nada. E o Brasil, pastor? O Brasil, irmãos, o Brasil caminha para o mesmo caminho.